Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido pelas emissoras Super Canal TV, TV Sistec e UNEC TV. Também está disponível nas redes sociais. Uma instituição universal, discreta, essencialmente filantrópica, filosófica e progressista, onde os seus membros, que se tratam como irmãos, cultuam a liberdade, a fraternidade e a igualdade entre os homens. Assim, a maçonaria é protagonista de grandes eventos históricos, através de personalidades como Dom Pedro I e Tiradentes. Hoje, embora venha divulgando cada vez mais os trabalhos feitos pela sociedade, a maçonaria ainda é alvo de especulações e de muitas críticas. Nosso convidado de hoje, além de dedicar sua vida ao teatro, também busca combater esses estigmas através da arte e da história. Ele atua há 25 anos como ator em palcos por todo o Brasil, América Latina e países europeus. Também é jornalista e historiador. Carioca, já participou de várias novelas e minisséries da Rede Globo, entre elas JK, Amazônia e Beleza Pura. Foi chamado de o Mil Caras do teatro brasileiro pelo jornal Globo. Já recebeu vários prêmios em sua carreira nas artes cênicas. Sua atual turnê está completando em 2018 10 anos. Ficou curioso para saber quem é? Não saia daí, nós voltamos já já. Muito bem, vamos iniciar o nosso primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, Super Canal TV, TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Aline Bonfim, sou biomédica e endologista, sou de Ipatinga, mas atualmente moro em Ribeirão Preto. Acompanho sempre o Começo de Conversa pelo YouTube e queria mandar um abraço para toda a equipe e para o professor Eugênio. Nosso abraço, nossos agradecimentos à Aline Bonfim, ela que é embriologista lá de Ribeirão Preto. A terra do chopp, aliás, o melhor chopp do Brasil, lá o chopp Pinguim. Você também pode participar aqui do Começo de Conversa, envie o seu vídeo, a sua mensagem, através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número para você, 033 98899 2831. Ator e diretor de teatro, ele interpreta grandes personalidades da história do Brasil. Já levou seus espetáculos para Espanha, Portugal e países da América do Sul. Hoje nós estamos recebendo o diretor e ator John Weiss. John Weiss, muito prazer. Tudo justo e perfeito. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa, por um bom papo. O John Weiss veio parar em Caratinga por conta do aniversário da loja maçônica Filhos da Cássia, que fez 38 anos. É isso? E eu estou fazendo 10, né, do Dom Pedro I. 10 anos de Dom Pedro. Estamos unindo os aniversários. Que né? bacana, hein? É verdade. Espetáculo grandioso, muito bacana, né? E é interessante que não é um espetáculo só para maçom, né? Que ele foi aberto ao público, que todo mundo gosta. Na verdade, ele começou para a escola. Um projeto nasceu da seguinte forma. O prefeito do Rio, César Maia, na época, ele estava com um projeto, ele estava patrocinando tudo evento que falasse dos 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil, que foi lá no Rio, na Praça 15. Isso. Então teve escola de samba que o Bonito da Tijuca botou enredo sobre isso, foi patrocinado pela prefeitura. A Débora Coker fez dança, teve exposição, mas ninguém fez teatro. Muito bem. Então eu cheguei lá e apresentei o projeto Bacana. do espetáculo e aí imediatamente foi aprovado e eu fiz para 6 mil alunos da rede pública de ensino, da prefeitura, do estado e também do governo federal, Colégio Pedro II. E aí, por causa disso, a Prefeitura de Petrópolis foi lá e me contratou para fazer para 1.200 alunos, que aí foi a estreia num teatro, o Teatro Imperial de Petrópolis, uma coisa linda. É linda, eu conheço, é muito bacana. E ali fiz para 1.200 alunos da rede pública de ensino. Saindo de Petrópolis, eu fui fazer no Colégio Marista, em Brasília, para 2.500 alunos. Eu fiz no Colégio São José, em Itajaí, colégio tradicional de freiras, e foi ótimo, porque desmistificou aquela coisa, né? Porque é um colégio de freiras, com padres, e nós éramos maçons. E até então a maçonaria não tinha ainda entrado na história. Fiz no Sagrado Coração de Maria, em Blumenau, mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Os figurantes que participam da peça, eu pego 10 meninos da escola e ensaio com eles 1 hora antes para poder fazer a peça. Só que eles são cobertos com gorro preto, luvas, então não aparece. Então ninguém reconhece eles. Só que eles chegavam em casa e diziam para o pai e para a mãe, fui maçom hoje lá no teatro. Aí o pai, que era maçom, falou, quê? Como é que é? Que história é essa? Quem é esse que está fazendo? Aí quando eles iam saber quem é que estava fazendo,
Aí ele, mas tem que fazer na minha loja. Aí começou a maçonaria, então. Aí ganhou o corpo, né? Foi 87 cidades, essa aqui é 88. Pô, que bacana. 15 estados em 10 anos de turnê. É, um trabalho muito, muito bacana. Você, antes de trabalhar com arte cênica, você foi jornalista, você formou em jornalismo e em história? Não, eu já era ator. Já era ator? É. Eu fiz jornalismo só para cumprir uma vontade da minha avó, Ah, tá. que ela queria o diploma de jornalista. Porque era da área dela, de atuação? Minha avó, os pais, geralmente, eu morava com a minha avó naquela época, tem aquela coisa, você pode ser o que você quiser, desde que você me dê o diploma. Assim, O primeiro diploma é dos pais. É verdade. Então você cumpre a vontade deles. Eu fiz jornalismo, curioso que o jornalismo, o teatro e a história, estudar história, ela bebe exatamente do mesmo princípio, pesquisa das fontes. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Jornalista, para pautar, tem que pesquisar as fontes lá e cá. Igual, história é a mesma coisa e teatro é exatamente a mesma coisa. Tem que ser um curioso. Eu já era ator. Acima de tudo. Você já era ator, então? Já era ator, profissional. E história também? Porque... A história eu fiz agora, há pouco tempo atrás. Por que te levou a fazer história? Porque eu pautei minha carreira em interpretar personalidades da história. Muito bem. E eu achei que era conveniente eu estudar a história. E na verdade, eu não estudei. Eu fiz. Fez história. Entendi. Porque eu passei pela faculdade, porque era de muito interesse. Assim. Eu conversava com os professores, assim, a gente trocava ideias. Bacana. Né? E nas duas faculdades você teve a oportunidade, então, de interpretar, quer dizer, tem grêmios, tem não sei o quê, apresentações, teatro, levou o teatro para dentro da faculdade? Eu tinha um professor botafoguense que ele gostava de Nelson Rodrigues e ele botava as turmas, todas as turmas de todos os períodos para fazer espetáculos, trechos de espetáculo de Nelson Rodrigues, valendo ponto, e a matéria dele era terrível. E eu tinha o maior prazer naquela época, não só de aprontar as apresentações da minha própria sala, da minha própria turma, dos outros, né? Como eu pegava dos outros e tal, e ajeitava, foi um período ótimo. Você falou sua professora botafoguense, você frisou isso bem, porque você é flamenguista? Não, eu sou anti-Flamengo. Você é acima anti-Flamengo. de tudo, qualquer pessoa de bons costumes livre é contra o Flamengo. Você sabe, eu sou atleticano É. e contra o Flamengo, Claro. bem claro. Óbvio, Né? óbvio. Sou contra o Flamengo. Óbvio. Os flamenguistas agora estão assistindo aí, não vão gostar muito, não. Não. Mas é um time mais amado e mais odiado mesmo do É Brasil. mais odiado, porque é todo mundo contra, né? Só gosta do Flamengo. A mídia, a CBF, não é? a treta e os flamenguistas, porque o resto todo mundo é contra. Mas seu time mesmo de coração qual que é? Sou Vasco. Você é Vasco da Gama, Vasco. bacana. Eu joguei no Vasco 10 anos, antes de ser ator. É. Então a única coisa que Essa eu coisa- era antes de ser ator foi joga. atleta do Vasco de basquete. Bacana. Joguei durante 10 anos, aí eu rompi o ligamento menisco do joelho e aí a carreira foi embora. embora. Porque tinha que operar, ficar um ano parado, reconstituir nervo. Falei, não vou voltar a ser atleta e aí O que te levou para o teatro? fui para a seleção brasileira de basquete, fui convocado pelo bacana. Peixotinho, que era técnico do Flamengo, inclusive. Flamengo. Os treinos eram no Flamengo e eu com a camisa do Adidas do Vasco, de É. propósito, para poder treinar lá, É. para fazer raiva. O que me levou ao teatro, assim, o basquete eu terminei em 89. Eu tinha uma namorada que estudava na CAL, o Centro de Artes de Laranjeiras. É um curso de teatro famoso que tem lá no Rio. E esses cursos profissionalizantes, eles têm atividades externas. E o Rubens Correia, ele era o ator mais premiado do Brasil. Ganhou 5 prêmios Molière, ganhou Sharp, ganhou tudo. É. Era considerado o maior ator desse país. E ele ia ser apresentado dentro do Hospital Psiquiátrico Pedro II, que era administrado pela doutora Anísio da Silveira, que fez a reforma psiquiátrica no Brasil. A maior responsável pela psiquiatria, na mudança da psiquiatria, a luta antimanicomial, etc. e tal, Museu do Inconsciente, foi a doutora Nise da Silveira. Que, aliás, a Glória Pires fez até um filme, agora, chamado Nise, que esteve em cartaz há pouco tempo. Fala sobre esse assunto. E aí, mas só que eu não sabia, isso tudo que eu estou te falando, eu não sabia. Eu fui lá para buscar minha namorada. Só isso. Lá no Engenho de Dentro, lugar longe a beça. Aí eu fui lá, não tinha ninguém para perguntar nada, eu acho que eu cheguei cedo demais, sei lá. E num auditório assim, do hospital psiquiátrico. A ideia deles é fazer leituras dramatizadas para os pacientes internos. Ah, que bacana. Entendeu? Muito bem. E eu sentei numa cadeira colonial bonita que tinha lá, esperando no corredor. Aí, de repente, uma pessoa chega, um senhor careca, fez assim, tudo bem? Eu falei assim, estou muito educado.
eu poderia levar essa cadeira lá para dentro, que eu preciso dela? Ah, não, pois não. Eu me levantei e sentei ali. Aí depois que todo mundo chegou e nós entramos, eu descobri que aquela cadeira era do ator que ia fazer, e aquele senhor velho, simpático, que falou comigo, era o Rubens Correia. Era o próprio? Bacana, hein, rapaz? E ele interpretou Antonin Artaud, que é um poeta francês, que é ele que redescobriu, por exemplo, Rimbaud, e aquela história da poesia francesa feita por Rimbaud. E eu saí do chão. Assim, foi uma coisa assim, muito impactante. Um espetáculo era muito impactante. Falei com ele depois do espetáculo, ele falou assim, vai lá no Teatro Ipanema, ele era dono do Teatro Ipanema, eu estou fazendo os ensaios do espetáculo lá no Teatro Purão, e aí você vai, acompanha e tal, assiste. Eu acho que eu fui 4 ou 5 vezes no Teatro Ipanema. Eu ficava na porta e não entrava de vergonha. É mesmo? Eu falei assim, vou lá, vou, não vou. Mas um garoto, eu tinha 16, 17 anos de idade. E aí, morrendo de vergonha de bater na porta e falar, olha, eu assisti o Rubens Correia, eu quero ir assistir. O cara é uma estrela. O maior ator desse país. Depois eu fiquei sabendo quem ele era, né? E não foi, e não entrava. Sabe o que é? Parece aquela coisa de que ali mora uma namorada e aí você tem vergonha de olhar para ela, sabe o que é? Aí no 5º dia o Ivan de Albuquerque era o sócio dele, falou assim, você quer alguma coisa? Não, o Rubens tá. Não, poxa, por que você não entrou? Eu já te vi aqui, já tem umas 2 vezes. Eu estou até preocupado, você parado na porta aí, né? Não é? Se é hoje no Rio de Janeiro, essa doideira. Mas era um garotinho ainda, né? Aí eu cheguei lá, fiquei extasiado. Então, a partir dali, eu comecei a fazer os cursos dele. Ah, bacana. Dos cursos, eu comecei a trabalhar na iluminação. Você fez curso com o Rubens Correia? Fiz. Bacana. Comecei a trabalhar na iluminação dos espetáculos dele, né? Afinar refletor, subir aquelas escadas enormes e tal. E aí comecei a mexer na técnica e participar e cada vez mais. E não saí mais do Teatro Ipanema e lá foi até a morte do Rubens em 94. Né? 96. 96 que ele morreu. 96. Ele morreu um dia depois do aniversário dele. Então, quando ele morreu, eu assumi o projeto dele, aí já era ator, eu assumi o projeto dele de fazer as leituras dramatizadas nos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, acompanhando a Anísia da Silveira. Eu achei interessante o diretor já está dando sinal ali que o nosso tempo está estourado. Eu vou fazer só esse comentário para a gente ir para um intervalo rapidinho. O número 96 tem uma relação interessante, não sei se você já percebeu isso, porque o Rubens Correia morreu em 1996. O Arthur, que é o primeiro personagem que você interpretou, morreu em 1896. Nossa, não sabia. E tem a questão ainda lá do Museu do Lavradio, do Museu no Palácio do Catete, porque você dirigiu lá o Palácio da República, Museu da República. Museu da República. Museu da República. Que foi colocado à disposição do governo executivo do país em 1896. Foi até 1960. Nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí, nós voltamos já, a conversa está muito boa. Estamos conversando aqui com o ator e diretor John Weiss. Já nós estamos voltando. Olá, estamos de volta ao começo de conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar uma sensacional entrevista com o ator e diretor John Weiss. John Weiss, você fez curso de ator com Rubens Correia e também fez curso de direção, é isso? A direção foi diferente. Eu fiz o Rubens até a morte dele, depois eu entrei para a escola de teatro Martins Pena. Ah, muito bem. Que é uma escola profissionalizante. Né? O José Wilker era o coincidentemente, o José Wilker era o diretor de lá, depois foi o Carlos Kreber, depois o José Wilker, e eu vim fazer o JK com o José Wilker anos mais tarde. Né? E aí, o curso de direção foi um concurso que a Prefeitura do Rio fez, que estava oferecendo algumas vagas para ser aluno-diretor do Moacir Góes, no Teatro Glória, em 95. E eu passei nesse concurso e eu comecei a trabalhar com ele no Teatro Glória, como assistente, como aluno-diretor. E aí ali aprendi todos os grandes clássicos da direção, Bob Wilson, Peter Brook e outros diretores, que não estou me lembrando agora, faz tempo. E ali eu comecei a acompanhá-lo nos outros cursos que ele fazia. Ele fazia curso na Cal, ele dava aula ali, E o encerramento, né, do nosso curso foi o Projeto Aquários, que ele fez o Doente Imaginário com o Ítalo Rossi.
na Quinta da Boa Vista, palácio onde morava a família real portuguesa. Exatamente. Bacana. É ali que eu comecei a fazer a direção teatral, aí que eu me formei. E como que é atuar e dirigir? A maioria dos seus espetáculos, você mesmo é o diretor. Eu tive que achar esse formato porque o sistema cultural no Brasil é falido, totalmente falido. Não há a menor chance de você viver de cultura aqui nesse país. Então, assim, ou existe os patrocinados, ou existe quem paga para trabalhar. E eu tinha que me ver em um dos dois quadros. Patrocinados eu não ia ser, porque eu não faço parte das panelas, né? Você pode ver que cinema, teatro e televisão são sempre os mesmos que estão lá. São a mesma equipe técnica, a mesma equipe de atores e de diretores, é um grupo. E são eles que conseguem os patrocínios públicos e privados e monopolizam tudo isso aí. É besteira alguém achar que se nós escrevermos aqui um grande projeto que vai ser aprovado pelo Ministério da Cultura. Não vai. Se você tem uma namorada, um amigo que é colado com o chefe do Departamento de Cultura, consegue. É assim que funciona nesse país. Sempre foi assim. Eu viajo esse país tem 10 anos e você vê o aparelhamento dos teatros que tem em todo esse país. Não existe. Está tudo desequipado, não tem refletor, não tem camarim, não tem fundo preto para... Eles não sabem o que é isso. A culpa não é deles. É que não há um Ministério da Cultura, um ministro da Cultura que não saia do gabinete dele. Né? Ele quer holofote e ficar no gabinete. O Ministro da Cultura tem que viajar esse país e conhecer cada cidade e ver que não tem aparelhamento de Estado, não tem estrutura para receber qualquer tipo de espetáculo. Não tem teatro, não tem. Você vê Caratinga, por exemplo, sim. Aqui tem mais de 100 mil habitantes, né? Tem. Já merecia ter um teatro. Você fez a sua peça num uma escola, uma escola da faculdade que gentilmente cede o espaço, né? Que é o Centro Universitário. E que é até legal, ali tem um palco bacana. Mas não é apropriado, quer dizer, não é um... Mas tem cidade que nem isso tem. Não. Você vê Pomerode, em Santa Catarina, uma cidade mínima, de 20 mil habitantes. Aí você vê Conselheiro Lafayette, que tem 300 mil pessoas. Não tem teatro. E Pomerode tem um dos teatros mais bonitos do Brasil. E mais bem equipados. Interessante, né? Você entende? Você fez minisséries, novelas na Rede Globo. Como é que foi sua ida para a televisão? A ida da TV foram duas etapas. Quando eu era mais novo, eu tinha 18 anos de idade, foi um acidente. Porque eu estava fazendo tablado e a turma da minha frente era Alexandre Frota, Maurício Matar, Humberto Martins... Carla Martins, era uma turminha do Moscovis, era uma turminha que já estava na televisão, ali beliscando qualquer coisa. E a minha turma, que era uma turma mais nova, que eles são uma geração mais velha que eu. Tá. E eles fizeram um espetáculo chamado Split Splash, com Miguel Falabella, acho que dirigiu. E ali o que acontece, como eu fazia tablado ali, eu sou da geração do Flávio Silvino, que é filho do Paulo Silvino. Muito bem. Foi na época que eles fizeram a Vamp. E aí, meio que de brincadeira, o Carlos Manga Júnior, que é um Manguinha, filho do Manga, velho Manga, da TV, que trabalhava com Moscarito e Grande Hotel, né? Ele foi precisando de uma garotada para poder participar da Vamp e tal, da Gangue do Matosão, tal, não sei o quê. E eu fui nessa brincadeira, assim, uma coisa nada formal. E eu fui junto com o Silvino, com a turma toda. Então éramos 3 atores, mais o Flávio Silvino, que fazíamos um elencozinho ali dentro da novela Vamp. Foi muito divertido. A turma do Matosão. É. E foi seu primeiro trabalho na TV? Foi. Dali, quando me mataram na novela, uma flechada, foi o Jonas Bloch que matou. Eu falei, poxa, mata esses idiotas aí que não são nem atores, pô, vai matar a mim, mas eu vou perder o dinheiro, porque a Globo pagava até quando você participava, depois que morreu, pô, não tem mais dinheiro. Carnaval tá aí, Manguinha ria da minha cara, né? Tá bom, mataram, bicho, agora tem que matar você, porque não tem jeito, a novela vai ter que acabar, né? E aí acabou, eu tava triste assim, logo depois da minha morte lá, né? O Manguinha falou assim, ô vampirão, vai vestido desse jeito lá no set da gravação da Pedra sobre Pedra, porque eu arrumei um trabalho para você lá na novela. Mas vai assim. É. Então, assim, a cidade cenográfica da Globo, você tinha o castelo do Vlad, atrás já era o acampamento cigano da novela das 8. É. E eu fui lá, eles riram da minha cara e me botaram como assistente de direção do Paulo Biratã. E como um dos atores não sabia andar a cavalo,
e eu sei muito bem andar a cavalo, eu acabei pegando todas as cenas dele a cavalo. A cavalo. Então eu acabei virando o Cigano Nino, fiquei amigo do Du Moscovis, Humberto Martins, e ali começou a história a minha história na novela das 8. Depois teve uma pausa grande, eu assumi o Museu da República, o teatro em 99 para 2000, e em 2003 saiu uma matéria de capa do Chechelby, chamando de o Mil Caras do Teatro Brasileiro, porque eu tinha feito o Juscelino Kubitschek, nos 100 anos do JK, e aí ganhei prêmio, medalha JK em Brasília, fiz aqui em Minas Gerais, no Sesc BH, e rodei o país. Depois eu interpretei João Goulart nos 40 anos do golpe militar de 64, foi um sucesso, e eu fiz dentro do Palácio do Catete, era itinerante no Palácio. E eu tinha feito o Chico Mendes, que fazia 15 anos da morte do Chico, em Chapuri, no Acre. Então eles fizeram essa matéria de capa, e a Globo foi e me chamou para fazer os testes de vídeo, etc. e tal. Quando eu estava interpretando João Goulart, foi João Goulart. A Maria Tereza Goulart esteve na apresentação, no último dia da apresentação. É mesmo? A esposa do Jango te viu lá. Com a Denise e as filhas, as netas dela. Deve ter sido emocionante para ela. Para mim, né? Para ela também mesmo. Depois ela contou as histórias do palácio, né? Porque quando terminou o espetáculo, quando eu fui anunciá-la, eu não consegui falar o nome dela. Minha voz travou, saiu pequenininha assim, Maria Tereza Goulart. O teatro inteiro levantou para aplaudir ela. Foi a coisa mais linda do mundo. Bacana. Aí a bandeira do Brasil, que o Jango chora, porque ele está no exílio, né? Eu dei para ela e ali ficamos amigos. E nesse período, a Maria Adelaide Amaral assistiu o espetáculo e me convidou para fazer o Jango na minissérie dela, que é a minissérie JK com o Zé Wilker. Com o Zé Wilker. Irmão de Zé Wilker. E você já tinha... Já tinha conhecido lá na Martins Pena, anos antes. Interessante, né, rapaz? E dali, quando eu fui interpretar o Che Guevara na Fundição Progresso, do meu amigo Fernando Bicudo, que hoje é o diretor do Teatro Municipal do Rio, voltou para lá, né? A Glória Pérez foi assistir, porque ela gostou do Che, eu interpretando o Che, e me convidou para fazer um comandante do Exército Boliviano na minissérie Amazônia dela, para confrontar com Alexandre Borges, que era o comandante do Exército Brasileiro. Então nós fizemos ali uma guerra no Acre. Então foi assim que foram os caminhos para as novelas. As novelas. É. E o que é melhor fazer, novela ou teatro? Não tem. Coca-Cola ou suco de laranja. Não tem diferença absurda. Teatro, sem dúvida. É, né? A televisão é uma coisa muito impessoal. Primeiro que aquilo não é seu. Então, se não tem, eles mandam um texto para você por e-mail, te pegam de carro na sua casa, você chega lá, tem 3 homens para poder tirar a sua roupa, botar a sua roupa, te maquiar, você fica sentado, atenção, estúdio 2, John Vaz, Zé Wilker e Paulo Goulart. Você chega lá, o diretor cumprimenta, tá tudo bem, assina assim, 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 valendo, gravando, fez, acabou, tchau, até amanhã vai pegar e te leva em casa. O teatro, o ator é dono do palco, teatro, né? São 9 da manhã, eu estou lá montando, eu que fiz aquelas estrelas que estão ali, eu que montei, estou ali, eu que idealizei tudo, pensei, estudei 1 ano aquilo lá e tal. Agora tem algum espetáculo... Calor do público. E tem algum espetáculo seu que você acha que valeria a pena levar para a TV? TV? Che Guevara. As últimas horas da vida dele, Aliás, o Toro, aquele diretor, que ele fez até o Che, ele fez até mais ou menos uma cena, que é a cena do espetáculo, porque eu acho que tem uma carga dramática muito interessante. Ele é adaptável para roteiro de TV. Mas, você falou aí agora, tem um espetáculo que eu gostaria muito de fazer, eu ainda vou fazer. Eu interpreto Jacques Desmoulins, que foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, morto na ilha de Sienne, em Paris. Eu quero fazer o espetáculo lá, onde ele foi queimado. Não tem a placa lá. Aqui morreu Jacques Desmoulins. Bacana. Eu quero fazer para o público francês, com telões com tradução. Aquilo sim, para fazer uma espécie de especial para a televisão ali, no local onde... Queria muito poder viabilizar o projeto lá. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas eu queria só fazer um comentário rapidinho. Você é ator, gosta de história, é maçom, interpreta personagens históricos da própria maçonaria e está em uma loja que funciona no Museu do Lavradio, é isso? Palácio do Lavradio, que é um museu. História pura, né? Não sai daí. Você não sai daí, nós voltamos já para um rápido intervalo. A conversa está muito boa aqui com o diretor e ator John Vaz.
Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o jornalista, historiador, ator, diretor, John Weiss. O Começo de Conversa é transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Meu irmão John Weiss, nós estávamos falando do Palácio Lavradio, aquela história pura, né? Sim. No centro do Rio de Janeiro. Lá você tem o trono de Dom Pedro I, no Salão Nobre. Você tem o gabinete de Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele assumiu a República, e os móveis estão lá. E as cartas de alforria que os maçons compravam escravos. Para poder libertá-los? Também estão lá. Está lá. Qual o nome da loja lá? A minha é Triunfo do Brasil, mas é o Palácio do Lavradio. Funcionam algumas lojas ali. São 56 lojas em 16 templos. 16 templos. É um condomínio. É um condomínio maçônico. Bacana, né? Tem o Rita York, a Dorinamita. E tem a loja maçônica, uma das mais antigas do Brasil, parece que está por ali mesmo. A mais antiga, que é a Comércio e Artes, que é a loja número 1 do Brasil. Número 1, né? Bacana. Mas você iniciou nas grandes lojas. Eu fui iniciado pelo ator Irving São Paulo e pelo meu pai. Ah, foi pelo Irving? O Irving. Falecido já, né? E... Seu pai era maçom também? Meu pai lá no Oriente de Maricá. Só que eu moro no Rio. Então ficava muito complicado ir e voltar. Mas foi lindo, porque ver o meu pai lá dentro foi uma emoção muito grande, né? Então, em 97, ano passado eu fiz 20 anos. Ganhei até esse anel de presente. Nos meus 20 anos de iniciado na maçonaria. E em 2000 eu fui para o GOB, Palácio do Lavradio. E lá fiquei e estou. Então, em 2008 começou o projeto Dom Pedro I. E aí com as viagens, são 10 anos viajando o país, quase eu não fico no Rio. Tá, e de onde surgiu? Você já falou sobre a ideia de interpretar esses personagens históricos, mas e de levar mais a convite das lojas mesmo. Começaram a surgir esses convites todos. Mas aí a escolha da peça, por exemplo, você já interpretou Tiradentes, alguma coisa da Inconfidência Mineira, tem Dom Pedro I. O que te ajuda a escolher o tema para interpretar? Como eu te falei, o Brasil é uma falência cultural muito grande. Então você tem os patrocinados, que aí eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer a melancia vermelha mais gostosa, que tem patrocínio do Ministério da Cultura e da TIM. É uma empresa privada qualquer. A gente tem que achar mercado, a gente tem que achar o nosso público. Botar um espetáculo em cartaz para poder pagar R$ 1.500 de aluguel por dia, só patrocinado que faz isso. Então, assim, como o Dom Pedro I fez um sucesso danado, está sendo 10 anos em cartaz. É uma peça que vende. Ela, para a escola, para a prefeitura, para a maçonaria. Né? Eu, em 2010, 2 anos depois, eu fiz Os Templários. Jacques Desmoulins e o Fim da Ordem do Templo, que conta a história dos bastidores do fim da Ordem dos Templários. E é uma aula de história medieval. Estourou. Em 47 cidades, em 15 estados, e eu tenho feito no Brasil inteiro. Então, o sucesso de Jacques Desmoulins, que Templários, todo mundo gosta desse tempo, né? desse tema. Eu resolvi fazer a Inconfidência Maçônica da Revolução Francesa, a Conjuração Mineira, que é um espetáculo que começa do lado de fora do teatro, nas trincheiras da Revolução Francesa, onde o público é vestido de prussianos e franceses e tem uma guerra entre espectadores. Um barato. E dentro do teatro você tem uma parte do texto que você fala sobre o iluminismo e depois você entra na história da Conjuração Mineira fazendo a comparação com a Conjuração Baiana. Bacana. É uma história, é uma aula. Uma aula. Então, esses 3 projetos ganharam uma dimensão em mercado nacional, em escola, prefeitura e maçonaria muito grande. Bacana. E por causa deles eu resolvi estrear, então, agora em agosto, o 7º selo de Baphomet. E aí acontece uma coisa interessante. Esse espetáculo sobre Baphomet é sobre a origem da maçonaria. Tá? As corporações de trabalhadores do Egito, os colégios Faborum dos romanos, a escola Pitágoras, que tem a mesma estrutura da maçonaria, até chegar às guildas medievais, a reconstrução de Londres e a fundação da Grande Loja de Londres. Só que esse é o cerne. E o pano de fundo disso aí é discutir a questão do mito, para chegar em Baphomet. Então, assim, eu escrevi o texto, deixei a trilha sonora pronta, mas eu não tenho dinheiro para fazer o espetáculo. Pela primeira vez, eu não tenho como financiar do meu próprio bolso, porque o país está na crise que está.
E eu fui falar isso lá no Mato Grosso, num congresso maçônico, com o qual eu fiz o espetáculo. Levantaram um dedo aí e falaram assim, eu quero esse espetáculo em agosto, nós arrumamos o dinheiro para você patrocinar. Então, os 3 grão-mestres das 3 potências maçônicas, do Grande Oriente, Grande Loja e Grande Oriente Independente, eles vão me patrocinar para fazer esse espetáculo. E vai estrear agora em agosto no Teatro Cerrado, 700 lugares em 2 sessões lotadas. Para a família maçônica, o ingresso vai ser 1 quilo de alimento. Então, estou sendo patrocinado por eles 3. E isso foi uma emoção para mim, até acabado o espetáculo e escutar uma coisa dessas. E não esperava, não fui lá para pedir nada. Eu comentei porque era verdade. Você falou sobre o ingresso, 1 quilo de alimento, é bem legal essa parte da maçonaria, né? A maioria das lojas, eu não sei se todas são assim, mas a maioria certamente, Caratinga foi assim. Quer dizer, a entrada é 1 quilo de alimento perecível. Então, assim, você dá a oportunidade da pessoa assistir um espetáculo com qualidade e ainda ajuda uma instituição com algum gênero alimentício. E o mais bacana desse primeiro espetáculo maçônico no Brasil, Dom Pedro, é que pela primeira vez na história da nossa ordem, a gente passou a fazer um espetáculo, história de maçonaria, dentro dos templos maçônicos, aberto ao público. Então, assim, quando eu fiz lá na grande loja da Praia de Belas, em Porto Alegre, a primeira sessão deu 90 pessoas, só para maçons. A segunda sessão, que era aberta ao público, deu 260. Bacana, né? E as pessoas sentavam na loja maçônica, pela primeira vez elas ficavam olhando para os nós, para as corda é essa que maravilhadas, entendeu? Então isso foi muito bacana, porque é a questão de desmistificar mesmo. Esse é um trabalho interessante. Quando você fez Ator foi uma peça que você levou para a Europa, é isso? Artaud, Antonin Artaud. 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 Antonin Artaud era um poeta francês que teve bastante tempo internado em hospital psiquiátrico e foi exatamente nos hospitais psiquiátricos que ele escreveu as melhores obras dele. Então ele tem um texto que ele escreveu sobre Van Gogh, que é o suicidado pela sociedade. Ele faz uma defesa apaixonada da arte do Van Gogh e da relação dele com a loucura e com a sociedade que o discriminava. Arthur era meio anarquista, não? Muito anarquista. Muito anarquista. Então, assim, ele era fantástico. Então, e esse espetáculo, ele é de cunho internacional, né? Ele é francês. Pois é. Então, quando eu estive em Portugal, eu fui no Teatro Comuna e apresentei isso lá. E quando fui em Madrid, no Teatro da Catalunha, eu fui e também apresentei esse espetáculo lá. Que era um monólogo. Então, assim, não requer nada, só um figurino e mais nada. O que eu acho interessante é que quando vocês falam assim, é um monólogo, não requer nada, mas cada espetáculo seu, você chega. Antes vai lá olhar o palco, vai ensaiar. É um monólogo que Dom Pedro já fez quantas vezes? Não sei, acho que mais de 150. Mais de 150. Cada apresentação é uma estreia, né? Sem dúvida. Eu faço 3 dias de ensaio antes, no Rio. Chego aqui, faço mais 2 ensaios. E eu chego 9 da manhã, no espetáculo vai começar 9 da noite. Mesmo com a 100ª apresentação. É um trabalho gostoso de fazer, mas é um trabalho, né? Quando entra em cena, não. Assim, quando a gente... A Inconfidência, o Bafomé, tem a participação de outros atores. Eu dou duro neles. Eu trabalho 3 dias muito corrido com eles, assim. E aí eu chego para eles e falo, olha, quando vocês pisarem no palco, se divirtam. Esqueçam. O duro a gente dá antes. Agora é a nossa hora de brincar. Então, o meu prazer é quando começa o espetáculo. Porque ali eu... E o que o irmão achou de Caratinga? A melhor carne da região é no Chuletão, né? Boa, né? Rapaz, carne macia lá. Boa. Foi até uma praça bonita. Eu não conheci muito a cidade, porque voltando para o Rio já, para o espetáculo aconteceu, né? Mas o pouco que eu pude conhecer, a cidade é bem arrumadinha, bem limpinha. Bacana. Meu irmão John Vaz, a gente tem muito assunto, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas você tem ainda 1 minuto para suas considerações finais. Deixar o seu recado aí para os telespectadores da Super Canal TV, da UNEC TV, da TV Sistec e também para os nossos internautas. Você pode se dirigir àquela câmera ali, fica à vontade, por favor. Eu tenho imenso prazer de continuar essa conversa com o espectador. Vocês podem me acessar nas redes sociais. Meu nome é John Vaz. Vocês têm Facebook, Instagram, várias outras, Vero também, agora a nova rede social. Podem encaminhar suas perguntas que eu terei prazer em responder.
Para a região próxima a Caratinga, o espetáculo está à disposição, ela pode ser montada em qualquer uma dessas cidades, que tenham teatro ou não, pode ser um salão, pode ser, a gente improvisa, a gente instala as cortinas pretas, os refletores, a gente faz a apresentação. O importante é estar próximo de vocês, discutir a história, discutir cultura e ter essa conversa amigável, bacana e agradável com vocês. É isso. Muito obrigado. Saúde e paz para você. Isso aí, igualmente. Viu? E o espaço sempre aberto aqui, passando pela região, vem aqui para a gente bater um bom papo no Começo de Conversa. Você que acompanhou o Começo de Conversa essa semana, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.